Noções de direitos humanos e fundamentais e de acessibilidade. Teoria geral dos direitos fundamentais. É um tema central no estudo do direito constitucional e refere-se ao conjunto de direitos que são essenciais para a dignidade da pessoa humana, a organização do Estado e a ordem social. Esses direitos estão assegurados pela Constituição Federal e devem ser respeitados em qualquer circunstância. No contexto de concursos públicos, a compreensão da teoria geral dos direitos fundamentais é essencial para responder questões sobre a proteção dos direitos do indivíduo, a interpretação constitucional e a aplicação das normas constitucionais. Conceito de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são direitos essenciais que garantem a dignidade da pessoa humana e que devem ser protegidos pelo Estado. Eles estão ligados à liberdade, à igualdade, à segurança e à solidariedade dos indivíduos na sociedade. Classificação: podem ser individuais, coletivos, sociais, econômicos ou culturais, sendo um reflexo da convivência social e das necessidades humanas. Origem dos direitos fundamentais. A origem dos direitos fundamentais remonta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, durante a Revolução Francesa. Eles surgem como resposta à necessidade de limitar o poder do Estado e garantir liberdades e direitos a todos os cidadãos. Direitos naturais. Defendem que os direitos fundamentais são inerentes à pessoa humana, não dependendo da vontade do Estado para existir. Características dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais possuem algumas características essenciais, que são frequentemente cobradas em provas de concurso. Universalidade. Eles são destinados a todas as pessoas, independentemente de nacionalidade, etnia, gênero, etc. Inalienabilidade. Não podem ser retirados da pessoa, nem sequer com seu consentimento. Imprescritibilidade. Não desaparecem com o tempo. Indivisibilidade. Todos os direitos fundamentais são igualmente importantes e interdependentes. Interdependência. O exercício de um direito fundamental muitas vezes depende do exercício de outro. Características dos direitos fundamentais. Artigo relevante. Artigo 5º da Constituição Federal. Estabelece os direitos e garantias fundamentais no Brasil, sendo um dos artigos mais cobrados em concursos. O caput do artigo 5º estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a igualdade de direitos e a dignidade da pessoa humana. Incisos importantes do artigo 5º da Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Direito à inviolabilidade da residência. A inviolabilidade do domicílio é uma das garantias que mais aparecem em questões de provas, que frequentemente questionam sobre as exceções à invasão do domicílio, como em flagrante delito, por exemplo. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Liberdade de trabalho. Este inciso trata do direito ao trabalho e à livre escolha de profissão, sendo um tema recorrente em provas de concursos. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Direito à liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é um tema que aparece com frequência, especialmente em situações de prisão e restrição de liberdade. É livre a locomoção no território nacional, em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Habeas corpus. Trata do direito ao habeas corpus em caso de ameaça ou violação da liberdade de locomoção, sendo muito cobrado em questões de direitos processuais. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Habeas data. Trata do direito ao habeas data, que permite o acesso a informações pessoais e a retificação de dados incorretos. Esse inciso pode ser abordado em provas relacionadas a direitos de personalidade. Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Da ação popular. Garante o direito à ação popular para anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É um tema relevante para provas que tratam de controle de atos administrativos. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Classificação dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são classificados de várias maneiras, sendo as mais comuns as seguintes: direitos individuais e coletivos. Direitos individuais são os direitos relacionados à liberdade e à dignidade da pessoa humana, como o direito à vida, liberdade de expressão, direito de propriedade, etc. Direitos coletivos relacionam-se à proteção de interesses de grupos ou da coletividade, como o direito de associação ou o direito à manifestação coletiva. Direitos econômicos, culturais e ambientais. Esses direitos garantem condições para a participação ativa do cidadão na vida econômica, cultural e ambiental, com destaque para os direitos trabalhistas, direitos culturais e direitos ambientais. Artigos relevantes. Artigo 6º, que trata dos direitos sociais, e o artigo 225, que trata dos direitos ambientais. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Posição dos direitos fundamentais na Constituição. No Brasil, os direitos fundamentais são garantidos pela Constituição Federal de 1988 e estão dispostos principalmente no título 2, artigo 5º ao 17 da Constituição. Eles ocupam uma posição central na ordem constitucional, refletindo a importância da proteção dos indivíduos em uma sociedade democrática. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição garante direitos fundamentais tanto para os indivíduos quanto para os grupos. Artigos relevantes. Artigo 5º. Enumera os direitos fundamentais do cidadão, incluindo liberdade de expressão, direito à privacidade, direito de reunião, direito de propriedade, entre outros. Controle de constitucionalidade e efetividade dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são normas de eficácia plena e imediata, ou seja, a partir da promulgação da Constituição, esses direitos são exigíveis judicialmente sem a necessidade de regulamentação. Ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade são meios importantes para assegurar a efetividade desses direitos. Limitabilidade dos direitos fundamentais. Embora os direitos fundamentais sejam essenciais para a pessoa humana, eles não são absolutos. Podem ser limitados em algumas situações, como para a proteção da ordem pública, segurança nacional e direitos de outros indivíduos. Porém, essas limitações devem respeitar os princípios da proporcionalidade e da razão. Restrições. Algumas restrições podem ser estabelecidas por meio de leis infraconstitucionais, mas estas restrições não podem violentar a essência do direito fundamental. Ações constitucionais para a proteção dos direitos fundamentais. Existem ações específicas para a proteção dos direitos fundamentais que incluem habeas corpus, protege a liberdade de locomoção, mandado de segurança, protege o direito líquido e certo quando violado por autoridade pública, ação popular, visando anular atos administrativos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade administrativa, ação civil pública, defende direitos difusos ou coletivos. Teorias sobre os direitos fundamentais. Existem algumas teorias que explicam a natureza e a função dos direitos fundamentais. As mais importantes são: teoria positivista.
enfatiza que os direitos fundamentais são garantidos pela Constituição e pelo Estado de Direito. Teoria naturalista defende que os direitos fundamentais são direitos naturais que existem independentemente da Constituição, pois são inerentes à natureza humana. Teoria pura ou moderna propõe que os direitos fundamentais são uma construção histórica e devem ser interpretados com base nas necessidades sociais contemporâneas. Pontos frequentemente cobrados em concursos: conceito e natureza dos direitos fundamentais, classificação dos direitos fundamentais, individuais, sociais, econômicos, culturais e coletivos, garantias constitucionais e ações constitucionais para a proteção dos direitos fundamentais, limitações dos direitos fundamentais e os principais requisitos para sua restrição, proporcionalidade e razoabilidade, princípios da Constituição Federal sobre os direitos fundamentais, especialmente o artigo 5º, teorias sobre os direitos fundamentais, positivista, naturalista e moderna. Vejamos agora um resumo. A teoria geral dos direitos fundamentais trata da proteção e garantia dos direitos essenciais para a pessoa humana, visando a dignidade, a liberdade e a igualdade na sociedade. Esses direitos estão previstos na Constituição Federal de 1988 e podem ser classificados como individuais, sociais, econômicos, culturais e ambientais. A teoria aborda também as limitações desses direitos e as ações constitucionais para sua proteção, além das teorias que explicam a natureza dos direitos fundamentais. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre teoria geral dos direitos fundamentais, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao poder legislativo, aos direitos e garantias fundamentais e às funções essenciais à justiça. É constitucional o compartilhamento direto de dados cadastrais genéricos com os órgãos de persecução penal para fins de investigação criminal, independentemente de autorização da Justiça. Em relação à liberdade de expressão, conforme a classificação tradicional dos direitos fundamentais em gerações ou dimensões, a liberdade de expressão é um direito de primeira geração ou dimensão. Com relação aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 88, bem como a aplicabilidade das normas constitucionais, a Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, vedado o anonimato. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu direitos fundamentais que ampliaram a cidadania no Brasil. Dentre as inovações trazidas pela Carta Magna, qual das alternativas apresenta corretamente um desses avanços? A criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, garantindo acesso universal e integral à saúde como direito de todos e dever do Estado. Vejamos uma situação hipotética. João constatou que era alcançado por uma norma constitucional que reconhecia determinado direito fundamental. No entanto, tinha dúvidas se esse direito fundamental poderia ser limitado por outro direito fundamental, igualmente reconhecido pela Constituição da República e que, em determinada situação, beneficiaria Pedro. Ao fim de suas reflexões, João concluiu corretamente que, na realidade brasileira, a forma como os direitos fundamentais têm sido ordinariamente compreendidos indica que, em razão de suas características, dão ensejo a posições jurídicas prima facie, de modo que o conflito será resolvido no momento da aplicação das normas. Bons estudos e até o próximo vídeo.